Ora, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual seja a hora que nos estejam a ver. Ah, Hoje trazemos-vos o segundo episódio do nosso podcast Talk Equal to Me. Ahm, e para hoje a nossa convidada temos, portanto, a nutricionista Filomena Pereira. Ahm, Posso também adiantar-vos que o tema para hoje é alimentação e sexualidade, mas antes de passarmos aqui ao tema e à conversa com a Filomena, eu queria também pedir à Filomena que fizesse uma breve apresentação sobre si, ahm, o que é que tem feito recentemente, ou mais recentemente, a nível de projetos, âmbito profissional. ahm, e sim, acho que é isso. Então passo a palavra aqui à Filomena. Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Ahm, Muito obrigada, antes de mais, pelo convite que me foi interessado para este podcast. Me chamo Filomena, não é? Sou licenciada em Dietética e Nutrição. Só que senti que me faltava alguma coisa, o que me levou a enverdar pelo mestrado em Doenças Metabólicas e do Comportamento Alimentar. E foi a partir daí que eu desenvolvi a minha tese de mestrado em satisfação sexual e alterações do comportamento alimentar, mais propriamente da compulsão alimentar, e apaixonei-me completamente por esse tema, de associar as duas vertentes, o que me levou agora a estar a finalizar o doutoramento em sexualidade humana. Muito bem. E, tendo em conta que provavelmente as duas coisas relacionam-se, não é? Sim, sim, as duas coisas Eh, relacionam-se de 5%. não, pronto, pela apresentação, eu admito que não sou provavelmente a melhor pessoa para o tema, ou os temas, porque temos que ter aqui duas vertentes. Vamos falar hoje de alimentação e sexualidade, volto a repetir. Ahm, e pela apresentação dava para entender um pouco que sim, já existe aí um pouco de relacionamento nas duas áreas. E deixando também assim um pouco a pergunta no ar, alimentação e sexualidade eh, está muito relacionada no nosso dia a dia. E isto quase que se torna inevitável, apesar de as pessoas não o notarem, muito provavelmente. Sim, a sexualidade basta mesmo em termos de jovens, não é? Com os termos, quando alguém se envolve, qual é aquela expressão que normalmente se usa? Quem é que comeste? Ou então quem é que tu andas a fiambrar? Esses são termos sempre muito utilizados e só aí já está a relacionar a alimentação com a sexualidade. Ou muitas vezes, mesmo quando visualizamos algum alimento, e o transformamos logo num caráter mais sexual, como por exemplo o caso da banana, como o caso do pêssego. Há logo a junção, ou então da berinjela, não é? Que nós associamos logo até determinados alimentos, mesmo com a sexualidade. Algo que nós só precisa crescemos a ouvir essa ligação e nunca nos apercebemos da interação que há essas duas grandes áreas da alimentação e da sexualidade. Até porque vemos uma transição agora para as tecnologias mais modernas. As próprias mensagens e o próprio sexting, existe muito a associação às frutas, é verdade. É verdade. Sim, aí já está, não é? De que normalmente nós associamos logo essas coisas sem nos apercebermos. Claro, claro. Completamente, quando a pessoa quer falar, ou então nos melões, não é? Quem é que nunca ouviu essas expressões, até mesmo mais ali no gerúndio mas um fato é que essas expressões se utilizam agora e sempre se utilizaram. E muitas vezes, pronto, pode até ser um pouco opinião minha, mas muitas vezes não no sentido pejorativo até. Usado entre familiares e tudo, não é? Não necessita de ser pejorativo. Claro. Longe disso, pode Uhum. perfeitamente ser em tom de brincadeira, mas isso está muito associado que por serem ambas as duas vertentes, a sexualidade e a alimentação, necessidades básicas humanas, ponto, isso é indiscutível, e além disso são duas fontes de enorme prazer. É Exato. muito daí que elas se juntam, não é? Neste caso, para quem nos está a ver, só para perceberem o facto da alimentação com o facto de a sexualidade.
serem duas coisas muito prazerosas, claro. Exatamente. São duas coisas que nós obtemos imenso prazer, tanto através de uma como da outra. Tanto que muitas vezes o comer passa até a ter um duplo significado. Pode ser o comer de alimentos, uma pessoa está a alimentar, a comer, sei lá, uma banana, morangos, Uhum. o que for, ou então o comer mais relacionado com a área sexual, estar a envolver-se com alguém que passa a tomar a forma e o comer passa a ter essa expressão. Claro. Hum, é são coisas que até eu mesmo não costumo pensar, admito. É que já está já tão intrínseco e já é tão social, que as pessoas às vezes, não é, passa a ser tão básico que as pessoas é perfeitamente normal que nos passa ao lado, porque já é tão cultural que a pessoa já não se dá essa atenção e esse cuidado que essas duas vertentes se podem unir até nessas coisas tão simples quanto isso. Claro, claro. E não só social, cultural, mas também provavelmente educacional. Porque, Sim, não é? De certa forma, os círculos são círculos sociais em que nos integramos, não sei se posso dizê-lo assim, mas sim, os grupos de comunitários onde nós nos integramos, muitas vezes vão educar-nos indiretamente, não é? Que tá, lá está, como tu disseste, Filomena, sem nos apercebermos a maior parte das vezes em relação a isso, é uma verdade. Ahm, e além da relação que existe, muito provavelmente o sexo ou a sexualidade pode afetar a alimentação e a alimentação vice-versa. Isto também é uma sim, dúvida minha já. sim. Sim, sim, essas duas vertentes estão intimamente relacionadas. Não é em vão que vamos imaginar um filme romântico. Ok. Ok, um filme romântico. O que é que normalmente acontece nesses filmes românticos, lindos e maravilhosos? Há Eh, sempre um jantar incluído, ponto. É sempre aquele convite ali para jantar, correto? Uhum. É correto, não há Onde a forma de mulher, negar. onde a mulher está sempre a comer uma saladinha, que aí já quer dizer alguma coisa, não é? E depois a parte, quando depois desenvolve toda a história e há sempre um desgosto amoroso. O que Claro, é que há se sempre associa logo? O aquele desgosto ponto de amoroso viragem. está logo. E qual é a primeira imagem que surge quando a mulher se. Por norma, a mulher é que tem esse desgosto amoroso. A comer ali potes Verdade. de gelada. Muito real. Pois é. Isto é ou não é um filme romântico? É É. sempre essas duas etapas. Só aí a alimentação está integrada na sexualidade. Por um lado, temos um jantar romântico, nada contra, mas depois há sempre aquela tendência para a mulher, devido também a fatores de imagem corporal e fatores emocionais, a comer sempre a saladinha. De uma certa maneira, a mostrar esse mito, não é? Esse mito de beleza que surge, em que as mulheres devem seguir um determinado padrão. Aquela estética magra, elegante, então a mulher surge sempre a comer ali uma alface, uma salada, o que for, mas algo sempre saudável. E também o que é que se verifica? Por norma, quando uma pessoa está apaixonada e namorada e quer ser sempre atraente para alguém, ter sexualmente, quer apelar aos sentimentos de outra pessoa, tem sempre, por norma, a alimentação tem sempre a ser mais cuidada e a pessoa a alimentar-se muito melhor. Deixa-me É, entender? sim, 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 sim. E eu consigo ver-me tudo isso a encaixar muito no dia a dia de uma pessoa que tenha tido desgosto ou que se esteja a apaixonar e esteja a conhecer outro. Sim, realmente encaixa. E acho que eu próprio consigo lembrar-me de várias situações em que isso
pronto, não especificamente dessa forma ou de outra, mas em geral, em regra geral, sim, acontecer. E outras pessoas comentarem também. Claro, Filomena, dito dessa forma, Sim, ah, sim, isto do mais explicando mesmo por, por miúdos. Depois temos a outra vertente das pessoas já com alterações do comportamento alimentar, nomeadamente compulsão alimentar, por exemplo. As pessoas podem ser obesas ou não, atenção, porque isto, a parte do comportamento, das alterações de comportamento alimentar, podem-se dar também pessoas com normal peso, não apenas com obesidade. Mas o que é que se verifica muito? Quando há muita insatisfação corporal ou quando há insatisfação sexual mesmo, muitas pessoas refugiam-se na comida, como transformam a comida como aquele escape, como aquele refúgio para fugir um bocadinho das relações sexuais e para a vivência da sua sexualidade. Isso também há estudos mesmo que provam e que afirmam isso. uhum. Quase, não sei se poderei dizer, ah, quase como uma substituição, neste Exatamente, caso. sim. Sim, porque tem a ver ali com o nosso núcleo hipotalâmico, ali no sistema límbico. O nosso organismo é uma máquina perfeita. Uhum. E não há, o nosso cérebro não tem gavetinhas do género. Este é o prazer obtido pela comida, este é o prazer obtido pelo sexo, este é o prazer obtido quando se consome água, este é o prazer obtido, por exemplo, pela cocaína. Não há essa repartição. Para o nosso Exatamente. cérebro, é prazer, ponto. E muitas vezes, quando falta ali o prazer sexual, muitas pessoas, principalmente com alterações de comportamento alimentar, com compulsão, fica, como lhe falta ali um prazer, então eles tentam sempre obtê-lo através da comida. Lá está. E É muitas vezes, sim, que leva a outros problemas já referidos, leva a que, outros problemas. tal como a obesidade, e termos atenção que não só a obesidade, mas outras situações a nível corporal. E mesmo pessoas que não sejam, que não tenham algum tipo de transtorno ou doença, de certeza que afeta, e principalmente as mulheres, é de Sim, referir. sim, é assim. Afeta mais as mulheres. O facto é que nós, ao longo, se enquanto há muitos anos atrás era aquele corpo mais cheinho, não é? Que era aquele que nós temos, as estátuas de Vênus, por exemplo, que eram aqueles corpos que eram idolatrados, de repente passou para aqueles corpos magros, aqueles corpos anoréticos, aqueles corpos que isso é que era o padrão de beleza. Isso para Uhum. os homens, isso não aconteceu. Eles não tiveram essa. Antes, não é? Um homem obeso até era considerado porque tinha muito dinheiro, não é? E porque se tinha dinheiro, podia se alimentar. Enquanto as pessoas que eram mais, os homens mais magros, eram pessoas que financeiramente e economicamente não tinham tanto poder. E aconteceu muito isso, as mulheres serem mais reprimidas por aí. E aqueles padrões de beleza, se formos a ver, não é? Uma mulher tem sempre aquela coisinha do apaga a luz. Será que ele está a ver, ele ou ela, a parceira com quem estiver, o parceiro com quem estiver a mulher, não é? Será que a pessoa está a ver a minha gordurinha? Está a ver aqui a minha celulite? Será que não é? Já levanta à mulher o não aproveitar a sexualidade como deve entregar-se àquele momento na sua máxima plenitude. Ok, o corpo está ali, mas a mente da mulher está em outro lado qualquer a tentar fugir àquele prazer, àquele momento que deveria ser prazeroso. A mulher está completamente longe. Está a pensar se está Alienada, a não é? ver. Diga? Alienada. Exatamente, se está a ver, mas a outra pessoa está a reparar que eu tenho aqui uma borbulha. Será que a pessoa está a reparar que eu tenho ali a celulite? Por norma, vamos ser realistas. Ninguém repara nisso naquele momento. Mas, mas um fato é que o mito está tão. E essa crença limitante está tão enraizada na sociedade
que muitas mulheres ainda estão com esse preconceito na vivência da sua sexualidade. A imagem corporal vamos dizer, não podemos dizer que não afeta todas as pessoas, homens e mulheres, Sim, afeta. Lá está, afeta muito provavelmente mais as mulheres, pelas situações que já descritas por ti, Filomena. Eh, e no momento não do ato, do ato, do ato sexual, hum, realmente, realmente não estou a ver quem é que se põe a notar essas coisas. Talvez haja alguém, não sabemos. Não exato, vamos pôr as mãos no fogo por ninguém, não é? Ah, mas facto é que isso é real, né? As pessoas não se põem a notar agora se existe mais um rolinho de gordura ou se há um pouco aqui mais de celulite. Acho que posso falar por mim, não é? Não posso falar pelos outros, mas posso falar por mim. Não é uma coisa, pá, também. A pessoa nota, a pessoa pode olhar e a pessoa gosta de ver, não é? A- ver as outras pessoas, ver corpos, mas há momentos e há momentos, acho eu. exatamente. É assim, pode haver pessoas que notem, a maioria das pessoas não nota, acho que é a pessoa por inteiro e não aquela particularidade. Só Uhum. que muitas vezes o termos uma má percepção sobre nós mesmos, vamos espelhar na outra pessoa e vamos salientar aquilo. Por exemplo, eu saio à rua com uma mancha, sei lá, na camisola, eu sei que a tenho, e o que é que eu vou pensar? Meu Deus, todas as pessoas do mundo vão ver a minha mancha. Acontece exatamente igual. Claro. Em termos de qualidade, ok, eu tenho celulite, eu tenho barriguinha, tenho o não sei o quê, não sei o que mais, e o que é que eu vou pensar? Ok, a outra pessoa, eu não me sinto atrativa, eu não me sinto atraente, e o que é que eu vou logo refletir? Ok, a outra pessoa também vai achar isso a meu respeito. Às vezes é mesmo uma percepção da imagem corporal negativa que foca a que muitas vezes isso aconteça. E por vários fatores. Porque neste caso, eh, percebemos assim já de antemão que temos o fator psicológico em jogo aqui. É uma questão, é uma questão, deve ser provavelmente um dos fatores mais importantes, não é? Sim, o fator psicológico, o fator emocional, e muitas vezes as pessoas têm tanto vazio dentro delas, que o fato de sentirem vazio, a fome o que é? A fome é um vazio, é quando o estômago começa a ficar vazio. E as Uhum. pessoas têm tanto medo desse vazio interno, que até utilizam a comida para camuflar esse vazio. Não é em vão que as pessoas estão constantemente a comer. É mesmo para camuflarem esse vazio. Às vezes, esses vazios internos, tanto maioritariamente são psicológicos e emocionais, que afetam toda a qualidade de vida, em especial a vivência da sexualidade. E que normalmente são os vazios deixados, não é? Pelos desgostos amorosos. Pode ser esses vazios deixados pelos desgostos amorosos, podem ser traumas relacionados com a infância também. Acho que não se pode generalizar, acho que cada caso é um caso e é sempre Uhum. importante se abordar. Pode ser tão simples como quando uma criança, quando precisamente uma pessoa está a mexer na sua vulva enquanto é criança e está a ter prazer, mas a criança não tem noção. Afinal, mexer na vulva é algo muito prazeroso, vamos mexer no clitóris, e basta de ter um adulto a dizer: não, mas isso aí, isso é feio, isso é sujo, nha, 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 nha. Basta só aí a criança já achar que, ok, eu não posso mexer aí, e ficar aquele vazio do prazer por preencher. Às vezes basta essas pequenas coisas que os adultos fazem, ok, pensam, podem até pensar que estão a agir corretamente, mas às vezes basta essas pequenas coisas para afetar depois a vida adulta e influenciar a alimentação e a sexualidade, às vezes, com estas pequenas coisas. Uhum. Porque sim, as coisas arrastam-se connosco, não é?
Exato. E se não são resolvidas, claro que acabam por ter consequências futuras e muitas vezes graves. Ahm, mas de certeza que temos soluções também, não só, digamos, imediatas, não é? Mas também provavelmente a longo prazo. Não sei se existem soluções específicas, Filomena. Acima de A tudo, minha questão é mais nesse sentido. olha, acima de tudo, autoconhecimento. Para mim é o que funciona sempre melhor. Uma pessoa não ter medo de. Eu aqui há dias ouvi uma frase muito gira que era terapia e vibradores nunca são demais. Era qualquer coisa assim relacionada com. Terapia aí? E vibradores. Vibradores. Mais. Nunca são demais. Pois. Sim, ai, sim, vem muito isto. Primeiro, a autodescoberta, o porquê é que isto me está a acontecer. Uhum. E depois, sim, uma autodescoberta não apenas interior, mas também exterior. Porque quantas pessoas não conhecem o seu corpo, quantas pessoas nunca se masturbaram, quantas pessoas nunca olharam sequer a sua vulva. Existem aquele medo do espelho e de enfrentar o espelho é horrível. Há pessoas em consulta, que têm consulta de nutrição, que nunca sequer trazem sempre consigo espelhos mais pequeninos possíveis. Nem sequer têm em casa um espelho corpo inteiro com vergonha do próprio corpo. Como é que eu tenho vergonha do meu próprio corpo, mas posso expor intimamente, colocar-me nua perante a outra pessoa? Eu acho que vai-se muito por aqui. A autodescoberta, os toques, os abraços, mas primeiro a si mesma, conhecer-se onde gosta de ser tocada, para depois não achar que, ok, outra pessoa só está a fazer isso e eu tenho que estar aqui tipo um objeto a ser usada. Não, ensinar mesmo a outra pessoa, ok, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e uma autoaceitação do próprio corpo. Mas primeiro está, a pessoa tem que olhar para ela, primeiramente, e dizer o quanto a pessoa é bonita e aceitar-se exatamente como é. Claro. E isto são noções básicas que, pronto, a pessoa vai tendo. E eu próprio tive algumas noções de sociologia enquanto estudava. ah, e isso faz muito parte do, do eu de cada um, da identidade, da própria identidade intrínseca a cada um. No entanto, vai ser carregada por nós uma vida, mas que pode ser sempre modificada devido aos fatores externos. E lá está, esse incentivo, infelizmente é uma coisa que ainda se batalha, que é incentivar o conhecimento do próprio corpo, principalmente no sexo feminino, que existem mil e um tabus completamente sem lógica. Não sei porque é que os papás ou as mamães continuam a aplicar esses tabus, que não fazem sentido nenhum e que Mas para provocam eles é o mais correto. Foi assim que que é eles o mais correto. aprenderam. Claro, claro, é educacional. Eu não posso ir É contra. educacional. Eu não posso ir contra. Eu não Eles posso, estão, a, apesar, eles estão a fazer aquilo o melhor que sabem. É o claro, mais correto ou não? claro, apesar de para mim se calhar não fazer sentido educar assim, aquelas pessoas é a forma como as pessoas sabem educar. Lá está. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de uma senhora que utilizo este exemplo e ela sabe e deu-me permissão para o fazer. Quando comecei nesta área, já há alguns anos atrás, data 2013, quando tive a fazer a minha tese de mestrado, tive uma senhora em consulta que ela desabafava imenso comigo e ela estava claramente numa situação abusiva, numa Uhum. relação abusiva, onde ela dizia mesmo que ela é tratada por lontrinha pelo namorado. Um termo não muito, um termo mais pejorativo, e ela mesmo, uma senhora, era relativamente obesa e tinha um enorme volume e massa corporal. Então tivemos ali de vasculhar e remexer, não é, todas as suas crenças e um fato é que a senhora perdeu imenso volume, principalmente aquele volume abdominal. E ela um dia entrou na consulta, toda feliz da vida, onde ela me disse, doutora, eu já consigo ver o meu pipi. Eu nem sabia sequer que ele existia já.
E depois ela teve a capacidade de acabar com o namorado e emigrar e realizar sonhos. Às vezes é o mesmo, é as pessoas sentirem-se com tão baixa autoestima e às vezes por ser tão educacional, ela até chama pipi, nem sequer chama vagina. Às Exato. vezes, há muitas vezes é isso mesmo, é do género, as pessoas estarem tão mal psicologicamente que se começam a entafolhar, por assim dizer, de comida e aceitam qualquer coisa porque acham que não têm o valor merecido. E chegam ao ponto de acreditar no que lhes é dito. Chega a um ponto a Esse- acreditar que isso é dito, exatamente. Nas palavras pejorativas, que são realmente assim e que vão continuar assim. Chega-se a estados psicológicos um pouco complicados. Exatamente, por Não isso falo nada. por experiência, mas Sim, eu tenho muitos casos claro. e à minha volta, não é? Até pais que vêm à consulta a tratar assim os filhos, sem terem noção do impacto que vai trazer isso no futuro, não só a nível da alimentação, mas também a nível relacional. Uhum, claro. Social, relacional, Tudo. muitas áreas aqui da vida de uma pessoa e do dia a dia que vai afetar. Ahm, Principalmente mulheres. Há estudos mesmo que provam que as mulheres com excesso de peso e obesidade têm sempre mais tendência a ter menos parceiros sexuais menos parceiros sexuais ao longo da vida e menos experiências e frequência sexual. porque e depois lá está, até existem se calhar homens e mulheres, não é? Possam gostar de um corpo mais volumoso e, no entanto, essas pessoas não se envolvem por falta de autoestima e têm hipótese na Sim, mesma, não é? De relação. falta de autoestima também. Eu não se acharem capazes de ter ok que não cumpre os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, o que é que vão falar de mim? Claro. Existe este complô todo onde a pessoa se começa ali a esquecer-se que aquilo é uma pessoa que tem características únicas, que tem vantagens e desvantagens, como todas as pessoas, e passa a ser vista apenas com o seu volume e peso corporal. Uhum. Até porque nós estamos aqui, pronto, a nossa conversa, às vezes até parece que nós falamos é de ter a mais, ter a mais. Não é só o facto de ter a mais também, que é para as pessoas perceberem que muitas vezes o facto de não ter, uma pessoa que não tenha a nível físico ou corporal, também há pessoas que não vão gostar. Portanto, a conclusão, gostos não se discutem, não é? Exatamente. Gostos não se discutem e há pessoas que gostam de todos os tipos de corpos e está tudo bem. E Claro. todos, sendo saudáveis, Uhum, são todos aceitos na sociedade. O grande problema é quando começa a ser patológico, por assim dizer, e passa a ser excessivo. As pessoas passam excessivamente, por exemplo, só no ginásio porque querem aquele determinado tipo de corpo, porque aquele é que é o seu padrão de beleza, mas não é, muitas vezes nem é para a própria pessoa. É para se sentir enquadrado na sociedade e por assim se sentir atrativo, por assim se sentir atraente, porque só tendo aquele determinado tipo de corpo é que eu consegui arranjar o ou a parceira, os parceiros, whatever, ideal. Ou alguém que me queira pela forma do corpo e não pela pessoa que é. uhum. Lá está. Os gostos não se discutem. É, eu tenho aqui uma pequena citação que queria expor, Ok. a ver se conseguimos trocar um pouco também a opinião. Pronto, sendo que a minha opinião não será a mais instruída no tema, mas logo veremos. Portanto, parceiros românticos que compartilham uma refeição tendem a aumentar os níveis de cooperação e a ser indicativo de relações mais positivas e amigáveis. Ora, aqui temos uma citação que, neste caso, está novamente a interligar tudo aquilo que nós já temos conversado até agora
e ao mesmo tempo está a dizer-nos de certa forma que os parceiros românticos que partilham refeições juntos também vão acabar por resultar numa relação, digamos, mais viva, com mais paixão. Será que posso pôr assim? É assim, há estudos que provam que sim, os estudos encaminham para isso. Porque, um facto, enquanto se come, existem Uhum. várias interações. Está-se focado com as pessoas que estão à nossa volta, com o parceiro, onde se pode levar a comida para partes completamente mais eróticas, por assim dizer, e outra coisa completamente diferente é quando os parceiros estão juntos numa refeição, estão a trocar mensagens, estão com os telemóveis na mão, estão a ver televisão, aí é completamente diferente. Um fato é, a alimentação está sempre presente em todas as nossas festas. Seja um aniversário, uma festa de casamento, para estar com os amigos e, por que não, perder um bocadinho de tempo. Perder, porque nunca é perder, é sempre ganhar de alguma maneira, para estar com o parceiro só naquele momento. Não necessita ser algo romântico, com velas, com flores. Às vezes sabe bem, não é? De vez em Uhum. quando, perder um bocadinho, gastar, escolher isso, às vezes sabe bem. Mas para estar muito mais com o parceiro, perguntar o dia, normalmente isso acontece na hora da refeição, que é quando as pessoas, por norma, se sentam mais à mesa, estão mais atentas e, porque não, querer saber o dia da pessoa. Porque depois cada um tem a sua vida, tem as suas tarefas, não é sentados no sofá a assistir um Netflix, a assistir um filme, a assistir uma série que as pessoas falam. Por norma, estudos mesmo provam, quando as pessoas se sentam a conversar à mesa e quando se utilizam a mesa para conviverem, existe sim uma maior proximidade porque estão a juntar dois prazeres num só. Estão ali a juntar-se o ato de comer, de se alimentarem o organismo, não é? A nutrirem o seu corpo e ao mesmo tempo a nutrir a relação. E depois os alimentos podem ser levados para todas as partes e dar asas à criatividade. Claro, que, em tom de brincadeira, lembro-me sempre falarmos de alimentação e os adultos fazerem-nos os jogos que era para nós comermos tudo ou coisas do género, que não é dentro do sentido sexual, mas no sentido de brincar com a própria refeição e com a alimentação, porque lá está, é uma fase do dia, principalmente o jantar, não é? Que as pessoas estão em casa, sempre têm mais tempo, já é o fim do dia, o trabalho já acabou, se têm filhos, os filhos também já terminaram as aulas, etc. Ah, sim, de certeza que é um momento. E não é, eu não digo isto por ficar na dúvida, para mim é, e sentar-me à mesa é sempre prazeroso e admito que faz-me um pouco de confusão a situação da tecnologia, se bem que às vezes eu sou cúmplice dessa parte. Às vezes rendo-me também. Está Mas a ter a oportunidade, enquanto está a mandar a mensagem, a fazer scroll ali nas redes sociais, a oportunidade que está a perder de perguntar a outra pessoa como é que foi o dia, de ver até a pessoa pode estar a mastigar de uma maneira que considera mais erótica, mais sensual, os sinais ali que se vão perdendo, a conversa que se vai perdendo e a não estar consciente naquele momento. Depois acaba por haver duas desvantagens nisso. É a desvantagem na relação, porque não há ali aquela troca, aquela cumplicidade, e ao não estar a aproveitar a alimentação da melhor maneira. Porque nós alimentamos-nos, não é só meter comida à boca, é o mastigar o que perde o sabor, que vai dando saciedade, são os próprios cheiros da comida, é tudo ali que se envolve e todos os sentidos. Se a mente está focada, vamos supor, no telemóvel, ou que está a passar na televisão, ou no jornal que está a ler, já é ali prazer que se perde para estar focado noutra coisa qualquer. claro, estamos a tirar parte da nossa atenção, não é? Para outro sentido, neste caso, que é a visão. No caso da televisão, Exatamente. visão, audição, pronto, são os Tudo. impulsos que Porque os existem, olhos exato.
os olhos também comem, Comem, exato. utilizando aqui as duas formas que dá houver de comer, Ora, lá está. não é? É de facto uma parte das nossas vidas que está presente em muita parte do dia. Uma pessoa que faça uma alimentação mais ou menos ba- equilibrada, não é balanceada, equilibrada, uh, pequeno almoço, jantar, digamos, e Ok, portanto, sim, como estou a podemos ver, perceber. grande parte do nosso grande parte, não é a maior parte, mas sim, até uma boa parte do nosso dia é a alimentar-nos. Sim, nós perdemos muito tempo porque é um ato, tanto a alimentação como a sexualidade permitem a nossa sobrevivência. E vá lá que a alimentação é prazeroso. É prazeroso, ou deveria, ou deveria ser para todas as pessoas, não é? Porque há pessoas que comem, como já referi, não é? Não por Uhum. sentir prazer, mas sentem a necessidade de tapar ali outro tipo de vazio, por assim dizer. E nós há pouco já entramos um pouco nessa parte, mas para também esclarecer um pouco mais, eh, existem grandes diferenças, provavelmente grandes, ou algumas diferenças entre o relacionamento, entre aspas, não é? Que a mulher tem com a comida barra alimentação e que o homem também tem com a comida barra alimentação. Devido àqueles fatores que vimos antes, porque antes era sinal de riqueza, não é? Ahm, mas provavelmente existem mais, não é, Filomena? Sim, a sociedade, não é? Que impõe que a mulher tenha aquele corpo magro, e já aí a pessoa começa a olhar com a alimentação de uma maneira diferente. E para o homem é mais aquele corpo esquelético, aquele corpo, não é esquelético, é eclético, assim é que está bem. Aquele corpo em forma de V, que o grande exemplo é o Cristiano Ronaldo, não é? Uhum. Existe muito aquele mito, aquela crença, não é? Aquela crença limitante que o ideal de homem é assim. Se for um homem que tenha um bocadinho mais de barriga, não sei o quê, até ele se sente mal. Mas está, o homem não pode dizer isto porque o homem não chora. É porque a nossa sociedade não permite que isso, a sociedade machista e mais patriarcal, não é? Afirma que o homem não pode chorar e se virem um homem a comer uma salada, isso acontece muitas vezes ainda hoje em dia, não é? Se virem um homem a comer uma salada, já começam a chamar-lhe coisas pejorativas. Se virem uma mulher a comer algo saudável, pá, já é normal, mas um homem já não é tão normal assim. Pois, já é fit, já é. Exato. Exatamente, andas tu com as tuas manias. Uma mulher, pá, é perfeitamente normal, porque pronto, ela está à dieta. Se bem que muitas vezes, em relação à mulher, e de certeza que presencias ou já presenciaste, ah, estás a fazer dieta? A mulher está a comer saudável. Ah, estás a fazer dieta? Porquê que a pessoa não pode comer saudável por comer saudável? Porque Não é? gosta apenas, porque Exatamente. gosta, porque sabe dos benefícios dessa alimentação, mas ainda existe essa parte mesmo do mas estás de dieta porque tu. Mas a pessoa é que sabe, se sente bem assim, a fazer uma alimentação saudável, porque sabe os benefícios dela para nutrir bem o organismo. Isso vê-se imensamente em consulta. 95% das pessoas que vão a uma consulta de nutrição são mulheres. E às vezes 95. Ouvi bem. 95%, sim, 95% 95. das mulheres são mulheres que procuram mesmo a perda de peso. E depois surge a questão, mas quer perder peso por si ou pela outra pessoa? E por norma é, porque o meu médico disse, não sei o quê, que eu tenho isto muito alto e tenho que perder peso, porque a minha relação está mal e não estou bonita para o meu marido e ele pode arranjar outra, porque caso não sei quem, porque a minha vizinha fez esta, porque a minha vizinha também nasceu aqui acompanhada e ela perdeu peso. Nunca é por elas próprias, é sempre pela outra pessoa. Enquanto quando os homens vêm à consulta, eles já têm mais a noção do que querem perder peso e por norma é sempre associado com atividade física. Ou então Uhum. porque a mulher ou o médico o chatearam.
Mas curiosamente acontece uma coisa mesmo muito, muito gira, e já há estudos que reforçam isso, é que os homens têm a maior tendência a seguir o plano alimentar prescrito que as mulheres. Porque os homens chegam a casa com o plano e as mulheres apaparicam-nos e fazem tudo para que ele cumpra o plano alimentar. Vamos supor, se a pessoa está num plano alimentar e uma nutricionista lhe diz que tem que comer 5 refeições por dia, a mulher, com todo o amor e carinho, prepara-lhe a lancheira para aquelas refeições exatamente com aquilo que a nutricionista disse. Mas quando é a mulher a levar a mesma a 5 refeições, vamos supor, por depois depende de cada caso, levar as refeições, ela não está para ter esse trabalho. Mas para o outro, normalmente para o companheiro, já tem esse cuidado. É Mas lá está. engraçado, até aqui se nota completamente como a mulher se coloca sempre abaixo do homem. Isto numa relação heterossexual, atenção. Sim, sim, sim. Pronto, nas normas normais, ditas normais, não é? Da sociedade. Da sociedade, Porque sim. eu próprio costumo dizer, isto é mais uma vez, como eu tenho dito às vezes, é um pouco a minha opinião. ah, Isto de Portugal, nós temos uma sociedade ainda muito machista e temos visto muita mudança positiva, mas a luta continua, a luta tem que continuar porque E ainda vai durar uns tempos e vamos mal que dure o menos tempo possível, não é? Mas que sim, mudar mentalidades não é algo que se faz de um dia para a noite. E enquanto há mulheres e enquanto há pessoas que acham isso normal e às vezes até basta aquelas piadinhas sem piada nenhuma, mas porque é uma piada, as pessoas riem-se sem sequer estarem a perceber que isso é perpetuar o machismo. Às vezes façam essas pequenas coisas, mas é algo que infelizmente demora alguns anos a mudar. claro, claro. E até porque muitas vezes nós não sabemos o que vai na vida da outra pessoa ou o que é que a outra pessoa pode pensar, eh, porque lá está, como tu referiste há pouco, Filomena, uma pessoa durante o ato sexual que esteja a pensar, ai, esta mancha, ai, esta marca que eu tenho aqui, é uma situação muito idêntica. Nós temos que ter atenção. Pronto, não podemos julgar ninguém, lá está. Se a pessoa pensa assim, é porque tem que haver uma solução. Também não tens que pensar assim, também não vamos resolver desta forma. Mas também termos atenção, que às vezes dizemos coisas sem mal nenhum para nós, lá está, na brincadeira, não é? É só uma brincadeira. E no entanto estamos a afetar, se calhar, muito gravemente a outra Isso. pessoa. A outra pessoa sabe-se às vezes como está e às vezes basta apenas um abraço ou do género, eu estou aqui. Se a pessoa não souber o que dizer, às vezes mais vale estar calada e dar apenas um abraço. Essa é a realidade. Do que estar a dizer coisas que possam magoar e interferir com a pessoa. Porque às vezes, né, há estudos mesmo que provam, e normalmente voltando ao caso da obesidade, não é? Que as pessoas, muitas vezes obesas, que são vistas como havia o mito, que eu acho que já está um bocadinho em decrescente, que eram as mais divertidas. Estudos provaram que é exatamente o contrário. São pessoas que apresentam maior nível e maior índices de depressão, que se camuflavam nessa bolha do ser divertido para serem aceitos na sociedade. E às vezes, e por dentro, por fora, tinham aquela máscara de ser divertido, sou isto, sou aquilo, mas por dentro estavam a chorar. E às vezes, na sua solidão, era onde tinham episódios de compulsão alimentar, por exemplo, entre outros aspectos, mesmo para camuflar essa tristeza. Eu estava aqui, ao mesmo tempo que eu via, estava a pensar, Ok? até porque as pessoas, e principalmente as mulheres, raparigas, neste caso adolescentes, com problemas de obesidade, normalmente, sim,
tinham aquele estereótipo de são as pessoas divertidas, e ao mesmo tempo eram também as pessoas de quem gozavam mais ou mais abusavam. Há aqui uma certa contradição, quase a rondar a hipocrisia, não é? Porque há a pessoa divertida, mas também vamos fazer dela a pessoa com quem nos divertimos. E pronto, eu falo por mim, cheguei a presenciar várias vezes em ambiente escolar e é realmente uma coisa. Pronto, a mim hoje em dia arrepia-me, se calhar na altura até posso ter tido uma situação ou outra que se tenha feito pessoas passar por essa situação, porque pronto, nós todos temos a nossa infância e como temos erros, lá está, mas é uma coisa que só de pensar, eu posso afirmar hoje em dia que repugna-me. Eh, Aquela pessoa provavelmente já precisa de ajuda. Eu acho que às vezes até estou a batalhar acima da mesma coisa, mas é uma realidade. Porque este problema, e isto é um alerta que eu próprio já estou a deixar aqui nesta conversa, mas quem me deu o alerta, de certa forma, foste tu, Filomena, que era, eu não pensava de que forma é que poderia afetar, principalmente a nível sexual, eh, os transtornos corporais. E não só, mesmo pessoas que não tenham transtorno corporal, mas que não tenham autoestima ou que não aceitem bem o seu corpo, ou uma certa parte do seu corpo, pode não ser uma completa falta de autoestima também. Ahm, mas pronto, isto já sou a devagar um pouco aqui também a pensar em situações, porque é de alertar mais, não existe este alerta. Não vemos pessoas a fazer este tipo de conversa. Não. Principalmente nas escolas, porque são nas escolas onde as crianças passam a maior parte do tempo, e isso é verídico. São nas escolas, mas um facto é, os pais, muitas vezes, também não dão e não passam esses valores para os filhos. O que é que está agora a acontecer? O que se verifica neste momento? Os pais, o que é que acontece? Eles já chegam a casa cansados, sem paciência para aturar os filhos. Os filhos lá fazem um berreiro. O que é que normalmente os pais lhe dão? Comida. Já estão aí, desde crianças, as crianças já estão a ser confundidas, por assim dizer, que têm um problema e tapa-se com comida. É assim que eles vão crescer, muitos deles crescem, é pensar isso. Ok, eu estou triste, o que é que os meus pais me faziam? Isso é tão inconsciente como quando as crianças estão a chorar, metem a chupeta na boca. Depois quando se é criança já não lhe vais dar a chupeta, mas dá-se comida. E muitos adultos e muitas crianças tornam-se adultos assim. Têm algum problema, podes Lá desgelada, está. não é? Acontece muito isso. E depois e ninguém sabe o que às vezes se passa com aquela criança. A obesidade é multifactorial. Depende de inúmeros fatores e das diversas interações entre eles. Podem ser hormonais, podem ser mesmo comportamentais, pode ser genético, pode ser tudo e mais alguma coisa. E não se sabe o que se passa naquela criança específica. Não é? Na minha altura, e eu acho que todos nós passamos por isso e todos nós já fomos e somos sempre preconceituosos em algum ponto, era o famoso bucha estica. Não sei se era para ti, não é? As pessoas que tinham um volume corporal maior tinham esse termo. E as pessoas que Uhum. eram mais altas, e eu, pronto, sempre tive, mas sempre fui mais alta, não é? E eu com 1,70 m sempre fui mais alta na minha classe, era logo o poste, não é? Existe sempre esse estigma e esse preconceito a quem não é, a quem foge ali um bocadinho do padrão, como se essa pessoa não fosse aceite, como se não fosse Uhum. bem-vinda à sociedade e principalmente em crianças. Isso é importante trabalhar não só nas escolas, mas também claramente em casa. Sim, porque a evolução que se vê é, é de notar, é sempre. E vemos realmente nos centros urbanos, nos maiores, vemos muita mudança, mesmo em relação às crianças, mais aceitação, mesmo com outras, pronto, diferentes no sentido de, digamos, classe social, ou a cor da pele, a forma que veste ou não, se os papás ou as mamães é um casal de homossexuais. Já se começa a haver muito mais aceitação, felizmente. Ah, mas isto é como o machismo, Filomena. Eu acho que
posso dizer que concordas de certeza, porque a luta é enorme e extensa nessa vertente da alimentação e do incentivo, que isso é uma quantidade de fatores na vida de uma pessoa ao ponto de ser desde que quase a pessoa nasce. Isso a mim está-me eu tenho que dizer isto, eu tenho que dizer isto, porque a mim Sim. está a tornar-se assustador pensar, que esses problemas que às vezes pensa-se: "Ah, vais-te tornar pronto, vou agarrar no exemplo outra vez da obesidade. Vais ser obesa ou vais ser obeso, não paras de comer. Mas se calhar aquela pessoa não para de comer por outra razão já anterior. Exatamente. E agora deixa-me só voltar uma coisa. Às vezes os problemas de machismo surgem mesmo antes da pessoa nascer. Uhum. As estudos mesmo provam, não é? Quando a mulher está grávida, não é? Lhe perguntam, então a mim não é menina. E a pessoa diz que não sabe. Mas quando sabe, hão de reparar que se for menino, valentão e não sei. Se for menina, depois, coitadinha, vai ser uma princesa. Logo há ali mesmo, a pessoa estando dentro do útero materno, só aí já há diferenças como as pessoas abordam, sendo né, tragédia genitália, tragédia vulva ou pênis. Já aí é completamente diferente. Das meninas é tudo muito mais carinhoso, muito mais nhi. Sou menino, valentão, assim é que é. Logo associado ao futebol, vai ser nos jogador de futebol ou então a carros. É. Logo, logo, quando En nasce. enquanto a criança não tem uma identidade ou pelo menos tenha mais Logo. ou menos noção de dizer o que quer, é futebol ou carros e Logo. bonecas nunca pode tocar. Nunca. Ai do menino se tocar em bonecas. E eu acho que aí tanto muitos ativistas e os meios sociais e as grandes marcas já estão a fazer um trabalho incrível, não é? A Uhum. mostrar mesmo que Barbies de outras cores. Eu lembro-me quando eu era criança e as Barbies eram todas chapa branca, eram tudo iguaizinhas, esqueléticas, loiras, cabelo Tudo loiras. liso. É, sempre Era loiras. tudo loiro, cabelo liso e esquelética. Essa é a realidade. Não se via uma Barbie negra, não se via uma Barbie de cabelo encaracolado, não se via nada. Eram todas exatamente iguais. E eu acho que isso e também o facto de haver maior imigração e colocar estes assuntos mais à tona está a tornar a sociedade também mais aberta e a mostrar às crianças de hoje em dia que sim, é possível haver uma enorme diversidade de pessoas e está tudo bem. Isso é importante mostrar. Relativamente ao facto de uma criança estar a comer por demasia, pode ser mesmo já, por exemplo, uma pessoa estar a comer em demasia, se a criança vai, se os pais estão a incutir, ok, tu se não paras de comer, vai ser gordo. O que é que a criança está a interiorizar? Eu vou ser gordo. Mais tarde ou mais cedo, o que é que vai acontecer? A criança vai se tornar obesa, porque é essa a identidade que lhe estão a transmitir. Uhum. Mas às vezes a criança pode estar a ingerir mais alimentos porque está em fase de crescimento. O seu metabolismo está muito mais acelerado. Pode ser, sim, devido a uma patologia. Pode ser, por exemplo, algum problema intestinal que esteja a impossibilitar que a criança adquira todos os nutrientes, então tem de comer mais para a reposição. Pode ter aí uma enorme carga e uma enorme diversidade de fatores, em vez de estar a associar logo uma única característica e de atribuir uma identidade à criança, porque ela vai assimilar essa identidade como sendo real, como sendo sua. Mais tarde ou mais cedo, isso sim, claramente, pode trazer consequências. Uhum. Por Até porque fica a ideia de que há educacional, lá vem educação, mas termos também noção de que os pais, o pai e a mãe, são durante uma boa fase da vida da criança ou daquela pessoa que se está a formar, não é? Eh, São as pessoas para quem ele ou ela olha como modelos. Exemplo, exatamente, porque a criança nasce num seio familiar, seja ele como for, e tem as Uhum. outras pessoas muito como exemplo de carinho e de aceitação.
Vamos supor que se uma criança vive num meio familiar onde toda a gente está agarrada aos computadores e aos telemóveis e não conversam, ela vai achar que aquilo é normal. Quando vir uma criança a ler um livro, vai achar, não, aquela criança é louca, o que é um livro? Ela nem sabe, porque não é esse o exemplo que ela tem de casa. Muitas vezes a educação, ok, vamos nos focar na escola, mas muitas vezes as coisas vêm a partir de casa. Por exemplo, eu acho inadmissível, e desculpem, uma criança quando vai para a escola, ao primeiro ano, não saber descascar uma banana. Uma coisa tão simples quanto abrir uma banana. Ela nunca foi. Há coisas que os princípios devem vir um bocado de casa. E se a criança. Há sabores que nunca sequer experimentou, por exemplo, comer sopa. Muitas crianças não estão habituadas a comer sopa em casa, quando dão na escola já é algo estranho e depois culpam as escolas. Às vezes não é bem as escolas, às vezes as bases têm a partir um bocado de casa. Eu fui uma Lembro-me, dessas crianças. Não gostava de sopa porque só me serviam na escola, por exemplo. pronto, às vezes, exato, não teve a experiência, o sabor da sopa em casa. Uhum. Aquela sopa feita com amor pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, por um tio, não é? Sei lá, aquele amor que se coloca a fazer uma sopa. Normalmente nas escolas, né? A gente sabe que são aqueles panelões enormes que é para muita gente e tem que ser mais a despachar, por assim dizer. Mas falta isso, falta, por exemplo, faltou mesmo essa base que deve ser claramente. Há situações que claramente têm de vir de casa. Se as crianças não virem os adultos a comer, do género, então se eles não comem, porquê é que me estão a dar a mim? Calma, então só me faz bem a mim, não faz bem a eles. Um exemplo muito debatido atualmente foi mesmo quando nas escolas foram proibidos os snacks, doces e bolachas e afins. Muitos pais contestaram, porque fruta para uma criança, coitadinha, quem é que lhe vai descascar a fruta? Claro, é muito mais fácil lhe atribuir um pacote de batatas fritas que é só abrir, do que estar a dar uma tangerina que é preciso descascar, ou estar a dar uma banana que é preciso tirar a casca, ou então uma maçã que é preciso lavá-la. Para um pai, e isso aconteceu recentemente, muito isso, não é? Sim, eu recordo-me agora recentemente quando voltou a entrar essa regra em vigor que houveram papás que papás e mamães Exatamente. não ficaram muito em conformidade com a regra. Pronto, coitadinhos dos meninos e meninas. Agora Claro, não conseguem, não é? agora, porque Iam é muito iam mais, morrer à fome. porque é muito mais fácil abrir o armário, tirar, sei lá, uma batata, um pacote de batatas, uma coisa qualquer embalada, do que estar, por exemplo, a mandar uma caixinha com uvas, onde tem Uhum. que lavar as uvas, se for preciso até separar as uvinhas para a criança comer, ou então estar a lavar legumes e a parti-los para a criança comer palitinhos de legumes, e dá mais trabalho. Mas Ok. esquecem-se que isso, o que estão a fazer agora, vai Uhum. influenciar a pessoa que a criança se transformará no futuro. Claro, claro, porque e como nós já tínhamos conversado até antes, mesmo nesta nossa Exatamente. conversa, ah, era o que eu ia referir, porque acabamos por fazer aqui uma volta em vários temas que estão muito interligados e não conseguimos também realmente fugir porque É estão todos difícil, interligados. sim. É um embaralhamento de situações que, de facto, estão todas relacionadas. Uhum. Pois a criança, vamos supor, né, um corpo bem nutrido e está bem até sexualmente. Essa é a realidade. Se um corpo está mais poluído com alimentos mais industrializados, até sexualmente não tem a mesma resposta que a mesma resposta de um corpo bem nutrido. Até aí isso há claros estudos a provarem isso. Estudos mesmo, não é? Sim, Pronto, sim, 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 sim. confirmando, porque sim, realmente acho que todos nós podemos lembrar-nos
todos e todas nós podemos lembrar-nos de momentos em que a alimentação ou a refeição que nós tivemos deixou-nos ou mais desconfortáveis ou mais inchados, inchadas. Ahm, Penso que sim, qualquer uma pessoa consegue recordar-se de certeza de algum momento e pronto, lá está, de certeza que também vai afetar o apetite sexual ou a vontade, não só o apetite sexual, mas vontade, se A calhar, vontade de pessoal. trabalhar, sair de casa, depois é aquela coisa que nos dizemos, deu-me deu-me aquela moleza, depois do almoço, a cesta. Pá, sim, Exatamente. acontece, Sim, mas sim, sim. E isso acontece porque normalmente, como a alimentação e a sexualidade são a nossa base de sobrevivência, quando nós nos alimentamos principalmente alimentos muito pesados, muito industrializados, muito ricos em gordura, a nossa energia e a nossa irrigação sanguínea maioritariamente passam a estar concentradas na digestão. O resto passa a ser como secundário. lá está. É por isso que muitas vezes, após uma refeição demasiado pesada, uma pessoa sente aquela moleza, apetece a dormir, apetece a descansar, por isso mesmo, porque existem funções no organismo que passam a ser secundárias. O essencial é a digestão, para a digestão dar energia e os nutrientes necessários para o resto do corpo desempenhar as suas reais funções. Isso acontece, por exemplo, por isso é que muitas vezes, quando é um jantar mais romântico, nos filmes se vai buscar aqueles restaurantes gourmet, aqueles Aham, restaurantes onde é uma comida muito levezinha, porque já sabem, ok, ninguém tem capacidade, ou quase ninguém tem capacidade para depois de comer uma feijoada, comer uma francesinha, comer algo muito pesado, tenha vontade mais de excitatória, porque uhum, a irrigação sanguínea está focada no estômago para se obter energia. O resto é secundário. exato. Hum, ok, Filomena. Bem, também agora mais um pouco em tom de conclusão, Uhum. ah, porque eu espero que esta conversa para os nossos espectadores sirva também como um pouco de alerta, não só um pouco, que sirva mesmo como um alerta. Porque Exatamente. é um tema não, são dois temas, como eu referi no início, estamos aqui a falar de alimentação e sexualidade, temos atenção que estão completamente relacionados, intrinsecamente interligados e não só essas duas partes da nossa vida, que falamos aqui de várias situações. E como eu estava a dizer, vou então pedir-te, Filomena, que mais num tom de conclusão, não sei se queres deixar alguma mensagem ou se queres falar um pouco como é que as pessoas te conseguem encontrar ou contactar, se assim for, se é possível sequer. Não sei se é possível. Sim, é. Só queria dizer uma coisa antes de finalizarmos. Uhum, A sexualidade e a alimentação estão intimamente ligadas, mas há dois fatores que também é preciso ter em conta, que é a percepção da imagem corporal e a própria vivência emocional e as nossas emoções. Acho que estes quatro elementos juntos, ok, se formos avaliar a sexualidade e a alimentação como principais, mas seguidamente a percepção da imagem corporal e as emoções também muito intimamente relacionadas e relacionam-se as quatro de uma maneira muito, muito bonita. Para me encontrarem, podem perfeitamente, agora respondendo à tua questão, podem me encontrar no Instagram, Filomena_Pereira, no Facebook em Filomena Pereira, ou então através do Projeto Cádiz, é o meu projeto de doutoramento. Também convido as pessoas que quiserem para darem, para visualizarem, irem dar o seu contributo mesmo no Facebook Projeto Cádiz. Também podem encontrar através de lá. Ahm, agora para os nossos espectadores, em relação a esta informação que a Filomena estava a partilhar, decididamente vamos colocar em baixo no vídeo, na descrição, para quem quiser aceder e pronto, apoiar também, conhecer um pouco mais o trabalho que a Filomena exerce. Ahm, e pronto, espero que gostem.
Filomena, da nossa parte, só temos a agradecer. Um enorme obrigado. Obrigada, eu. Obrigado, porque é um tema não muito falado e realmente muito interessante. Ahm, e que eu acho que com esta conversa podemos também chamar, pronto, lá estava a referir há pouco um alerta, mas não só alertar, mas também chamar um pouco mais a atenção das pessoas para esta realidade. Ahm, não sei Sim, se sim. quererás Sim, adicionar mais sim. alguma coisa. Não, Eu- não, estou completamente a favor, não é? E concordo perfeitamente com o que acabaste de dizer. Isto é real, Uhum, e tanto a alimentação como a sexualidade nascem connosco, e é algo que nós temos durante a nossa vida toda. E acho que cuidando das duas se consegue melhorar imenso a qualidade de vida, sem dúvida alguma. portanto, e dito isto, da minha parte, portanto, também é tudo. Filomena, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. Ah, e a vocês, vemo-nos da próxima. Muito obrigado.